Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Só quem encontrou, diga: eu amo Jesus. Quem não encontrou, diga: eu também amo. É isso que importa. Está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Por especial gentileza, retorne ao seu assento, com liberdade para adorar a Deus. Eu vou pedir ao meu amigo, se puder me dar um pouquinho mais de peso aqui no retorno, talvez um pouquinho mais de brilho também. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar no encerramento do Congresso Geral de Missões da Igreja de Cristo na cidade de Bagé, estado do Rio Grande do Sul. Todas as vezes que nós abrimos o nosso texto sagrado, a Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos diante do primeiro e único livro histórico do Novo Testamento. Comparado à Antiga Aliança, o Novo Testamento não carrega a mesma pluralidade nas obras literárias com a missão de registrar a história de Israel. No Novo Testamento, o único livro histórico que, sob a inspiração divina, é dada a Lucas a missão de escrever, é este, cujo propósito é apresentar a história da igreja. Contudo, por mais que esta seja uma das matérias da eclesiologia, a doutrina da igreja, nós não vamos começar a entender ou conhecer a história da igreja a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, mesmo que seja este o registro literário sobre os primeiros passos, as primeiras decisões, as primeiras batalhas, os primeiros litígios, mesmo que seja aqui os primeiros registros dessa história, a história da igreja não nasce no livro dos Atos dos Apóstolos, até porque a história da igreja é anterior à escrita de Lucas. Na verdade, a história da igreja antecede até mesmo o primeiro tratado, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas para Teófilo. A história da igreja vem antes até mesmo do Evangelho escrito por Marcos, o primeiro evangelista. A história da igreja, na verdade, antecede a própria encarnação de Cristo Jesus. Ao afirmar isso, você, como um bom leitor e cuidadoso leitor da Bíblia Sagrada, está se perguntando: pastor, se o senhor está dizendo que a história da igreja antecede a encarnação do próprio Cristo, o Senhor está dizendo que a história da igreja está na antiga aliança? Na verdade, eu estou afirmando que a história da igreja
é anterior até mesmo à velha aliança. Mesmo que no Antigo Testamento nós tenhamos os vislumbres da igreja que aparecem nas sombras explicadas pelo autor da epístola aos Hebreus, pelas alegorias, pelos tipos, pelos símbolos que perpassam toda a velha aliança, até porque sabemos que Deus já escrevia nas entrelinhas do Antigo Testamento as páginas do Novo Testamento, contudo, para além dos tipos, das sombras, das alegorias, eu vos afirmo que a história da igreja antecede até mesmo a criação do mundo. Pastor, eu quero que o senhor explique. Pois bem, vou explicar, porque eu sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite. A história da igreja começa muito antes de Deus dizer haja luz, muito antes de Deus dizer haja firmamento, antes de Deus dizer haja porção seca, haja vegetações, animais, aves, peixes, antes mesmo de descer na terra e pegar um punhado de barro e formar um boneco e sobre ele soprar o espírito de vida, Deus já havia iniciado a história da igreja. Pastor, onde isso está? Quem diz não sou eu, quem diz é Paulo, pois se esta fosse uma tese do pastor André, seria refutada. Porém, quem diz é o maior bandeirante do evangelho, um missionário Paulo, quando vai escrever a sua missiva, ele diz que a igreja, nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. O que Paulo está dizendo é, antes de Deus criar a terra, ele já havia criado a igreja. Antes de Deus planejar e executar a criação do mundo, ele já havia concebido a noiva de Cristo em sua mente, e é exatamente esta a primeira fase da igreja, a fase em que ela está apenas concebida na mente de Deus. Diga para alguém que está do seu lado, a igreja estava concebida na mente de Deus. A palavra conceber aparece na Bíblia várias vezes, mas uma delas que se destaca com ênfase é quando Ana concebe e dá à luz a um menino chamado Samuel. A expressão que aparece é exatamente esta: Ana concebeu e deu à luz. A sensação que temos em uma leitura rápida é que conceber e dar à luz é a mesma coisa, contudo conceber é diferente de dar à luz. Dar à luz é diferente de conceber, estão na mesma linha, porém em estágios diferentes. Se dar à luz significa expor, trazer à luz, trazer clareza, a palavra conceber significa gerar em trevas. Conceber significa gerar em trevas, e é exatamente o que acontece em um processo gestacional. Eu tenho um amigo que pastoreia a igreja há alguns anos atrás, ele me liga e diz: pastor André, tenho uma notícia para te contar. Eu disse: fale, pastor Robson, qual é? A minha esposa está grávida e eu vou ser pai pela segunda vez. Eu glorifiquei a Deus e o parabenizei, e ele disse: eu já sei que é uma menina. E aí eu me espantei, pois ele estava me ligando para me compartilhar uma notícia tão importante, e já sabia o sexo do bebê, era uma menina. E eu perguntei: como assim você já sabe o sexo? Se você descobriu agora? Ele disse: descobri agora, mas já sei que é menina. E eu perguntei: por quê? Ele disse: porque a minha esposa está de 6 meses de gestação. Eu me assustei e disse: só agora vocês descobriram? Sim, só agora.
nós descobrimos, mas há 6 meses atrás, ela já havia concebido. O que é isso, pastor? Ninguém sabia, mas estava lá. Ninguém conhecia, mas já estava sendo gerada. Ninguém entendia, mas já estava sendo formada. É exatamente isso que acontece com a igreja. Ninguém na terra desconfiava, mas Deus já havia projetado. Ninguém na terra conhecia, mas Deus já havia formado. Na verdade, alguém até se levanta e pergunta: quem é esta que vem pelo deserto? Não era a sunamita, era a igreja que Deus estava escolhendo. Ela aparece quando Deus vai falar com Abraão, e Abraão é obrigado a tentar contar a areia do deserto, e ele diz: não tem como. É obrigado a tentar contar as estrelas do céu, e ele diz: não tem como. E diante das suas impossibilidades, Deus olha para ele e diz: por isso mesmo, o povo que eu vou te dar será incalculável, porque o que eu vou te dar não será apenas um povo de baixo, mas será também um povo do alto. Se Israel surge como símbolo da areia do deserto, a igreja surge como as estrelas do céu. Se Israel é o povo de baixo, a igreja é o povo de cima. Se Israel é o povo da terra, a igreja é o povo do céu. Eu estou sentindo a graça dele nesta casa. A igreja estava escondida, mas estava lá. Ninguém via, mas estava lá. É por isso que Paulo vai dizer que ela era um mistério. Este mistério que foi revelado, onde a muralha da separação se quebra, e em gregos, em judeus, em romanos, em hebreus, em gentios, em escolhidos, todos são unidos pelos laços do Calvário, o mistério escondido. A primeira fase da igreja é esta, em que ela está apenas concebida na mente de Deus. Mas a segunda fase da igreja é justamente quando ela vem à luz. E isto acontece quando, pastor? Quando Jesus está na terra, conversando com os seus discípulos, e resolve fazer uma entrevista, resolve extrair um feedback sobre o que eles estavam entendendo da sua missão e do seu trabalho. A pergunta que Jesus vai fazer é esta: o que estão dizendo os homens ao meu respeito? E eles respondem. Porém, Jesus não estava interessado em saber o que os homens estavam dizendo, ele queria saber o que os discípulos sabiam sobre ele. E ele pergunta: e vocês? O que dizem vocês ao meu respeito? É aí que Pedro, sempre Pedro, assume a palavra de forma inusitada e olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde, eu imagino Pedro estufando o peito, dando um sorriso de canto de boca, porque Jesus olha para ele e diz: disseste bem. Eu imagino Pedro se sentindo o melhor dos apóstolos. E isto porque a gente sabe que até no ministério de Jesus tinha competição. Era Pedro querendo ser melhor do que Tiago, era Tiago querendo ser melhor do que Pedro, era João querendo estar na frente de todos. Uma competição antiga, que vinha desde a companhia de pesca, e que durante toda a formação apostólica esteve presente, a ponto da mãe dos discípulos chegar e perguntar: Senhor, tem como colocar meus 2 filhos do teu lado? Vocês se lembram quando Jesus morre e ressuscita, vai Pedro e João até o sepulcro. João está na frente, mas Pedro corre e ultrapassa. Competição que era comum. Eu imagino Pedro se levantando para dizer para os seus companheiros: viu, eu acertei, eu descobri quem ele é. Só que antes que ele fosse envenenado pelo vírus do orgulho e da arrogância, mesmo Cristo sorrindo porque ele acertou, Cristo diz: você acertou,
mas isso não é fruto da tua habilidade, isso não é fruto da tua capacidade cognitiva, isso não é fruto do teu intelecto, isso não é resultado da tua performance. Você descobriu quem eu sou porque o Pai que está no céu te revelou. Era Jesus vacinando Pedro e dizendo: Pedro, no reino você pode até pregar bem, mas não é carne nem sangue que te faz pregar, quem te faz pregar é o Pai que está no céu. É por isso que Jesus vacina Pedro, para nos ensinar: a gente pode pregar, mas a glória vem de Deus e para Deus tem que voltar. A gente pode cantar, mas a glória vem de Deus e para Deus tem que voltar. A gente faz missão, mas a glória é dele, por ele e para ele. Por que, pastor André? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu preciso saber quem veio aqui para adorar a ele. Se tem alguém que veio por causa dele, uma mão é pouco, levante as duas, e por um minuto não deixe esta igreja em silêncio. Isto aqui é para quem veio para adorar a ele. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, eu vou deixar você falar em línguas, depois eu vou continuar. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: nunca esqueça que a igreja era concebida, depois Cristo traz a luz. Por quê? Quando ele vacina Pedro, ele olha para Pedro e diz assim: agora que você acertou, vou te ensinar outra verdade, porque no reino é assim que funciona, ninguém fica estagnado. Já que você chegou no nível que Deus te propôs, ele está te convidando para o outro. É por isso que vida com Deus não é uma vida monótona, não é uma linha retilínea, uniforme, sem transformação, sem expectativa, sem novidade, não. Ninguém caminha com Cristo uma vida de glória, 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 não. A vida com Cristo é de glória em glória, de glória em glória. É por isso que eu gosto dos crentes de Bagé e já estou em casa. O convite por pouco eu não aceito, pastor, porque pela igreja já dá vontade de ficar, porque crente que anda com Jesus sabe que o culto de ontem foi bom, mas o de hoje vai ser melhor. Crente que anda com Jesus já entendeu: Senhor, obrigado por ontem, mas hoje eu quero mais da tua glória. Eu preciso saber se tem alguém que quer. Descobriu, Pedro? Descobri. Então pega a segunda. Sobre esta afirmação, que eu sou o Cristo, sobre eu que sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Olha Jesus parindo a igreja, trazendo à luz a igreja, para a formar a partir de então. A segunda fase em que a igreja agora vem à luz, ela está sendo formada por Cristo. Ela está sendo forjada, lapidada pelo bom mestre. São 3 anos e meio de formação, em que Cristo está mostrando para os discípulos o que é ser igreja. Contudo, a validação e a existência de fato desta noiva se dá com a morte de Cristo no Calvário. Aqueles que com Cristo caminhavam se deparam com o Cristo na cruz. Porém, a cruz é passageira. Ela dura até as 3 da tarde de sexta-feira. O corpo de Cristo é tirado de lá, colocado no sepulcro, e alguém diz: agora a igreja acaba. Na verdade, Jesus estava dizendo: não, é agora que ela começa. Porque a cruz nunca foi o fim, a cruz sempre será o começo. A cruz não é o ponto final, a cruz é o ponto de partida. A cruz não é o sinônimo da morte, a cruz é o sinônimo da vida. A cruz não é o sinônimo da derrota, a cruz é o sinônimo da vitória.
Às vezes eu vejo alguém dizendo: pastor, quando Jesus morreu o diabo celebrou nada. Ele sabia que estava consumado, é por isso que ele tentou de todas as formas parar Jesus, mas ele não conseguiu. Ele tentou desestimular, mas não conseguiu. Ele tentou tirar a sua força, mas não conseguiu. Ele tentou fazer Cristo recuar, mas não conseguiu. Ele passou pelo Calvário, venceu a cruz, e no domingo de manhã, quando ninguém mais esperava, a pedra do sepulcro foi removida, tragada foi a morte na vitória. Ele ressuscitou. A gente só está aqui porque Ele está vivo. A igreja só existe porque Ele está vivo. Você adora porque Ele está vivo. Eu preciso saber se tem alguém que entende esta verdade. Glória. Ele ressuscita, apresenta-se novamente para a igreja e traz a esperança que aparentemente estava perdida. Só que agora a igreja já estava formada e validada. Porém, para começar a existir no cumprimento do propósito, a igreja ainda precisava do Espírito de vida. Porque tal como Deus deu uma esposa para Adão, Deus na igreja estava dando uma esposa para Cristo. Da mesma forma que Deus deu uma esposa para o primeiro Adão, Deus estava formando uma esposa para o segundo Adão. E a formação é parecida. Por que, pastor? Porque para dar uma esposa para o primeiro Adão, Deus precisou fazer Adão dormir. E para dar uma esposa para Cristo, Cristo precisou também dormir. Para dar uma esposa para Adão, Deus precisou ferir a sua lateral direita. Para dar uma esposa para Cristo, a lança também o feriu em seu lado. Para dar uma esposa para Adão, Deus tirou o osso de Adão para dizer: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Porém, para dar uma esposa para Cristo, Cristo derramou o seu sangue para que a igreja participasse da nova aliança também pelo seu sangue. Cristo está recebendo de Deus uma esposa. Só que assim como o primeiro Adão e Eva, para serem alma vivente, precisaram receber o Espírito de vida, a igreja estava formada, mas Jesus diz: ainda não está pronta. Por quê? Ainda falta uma coisa. Mas o Senhor morreu? Ressuscitou? Também. Porém, vocês não vão poder sair de Jerusalém sem que do alto vocês recebam o Espírito de vida. Eu estou sentindo graça de Deus para pregar. Eu preciso saber se tem alguém que veio ouvir uma palavra do céu. Se tem alguém que veio ouvir, levante uma de suas mãos aos céus, porque aqui está uma verdade. Pastor Nelson, Jesus gastou 3 anos e meio para formar os discípulos. Gastou. Jesus ensinou eles de forma teórica, ensinou eles de forma prática, também ensinou. Levou eles para um estágio missionário, sim, levou, de 2 em 2, pregando, vendo o paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. Jesus morreu, ressuscitou, e a igreja não estava pronta, ainda não. Jesus estava dizendo: para a obra que vocês vão fazer, a teoria não basta. Para a obra
que vocês vão fazer. A experiência do estágio não basta. Não basta, Senhor, não. Vocês vão precisar ser revestidos de poder. Revestidos de poder. Chacoalha a mão de alguém que está do teu lado e diz para ele: teoria não basta, é preciso poder. Teoria não basta, é preciso poder. Teoria não basta, é preciso poder. É por isso que tem gente perdendo tempo achando que obra missionária se faz só com teoria. Não faz. É por isso que tem gente frustrada achando que crescimento de igreja se dá com estratégias humanas. Não se dá. A gente sim tem que aprender. A gente sim tem que estudar. A gente sim tem que se dedicar. Mas a diferença não vem da terra para o céu, vem do céu para a terra. É o poder. É o poder. É o poder. Se tem alguém que acredita neste poder, levante as duas mãos aos céus. Por um minuto não deixe esta casa em silêncio. Abra a boca para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Glória, glória. Não pare de adorar, você ainda tem 30 segundos para celebrar. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. O que fez a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil crescer nunca foi a habilidade dos nossos pregadores, não foi. O que fez a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil expandir e completar mais de 100 anos, alcançando não apenas a nação brasileira, alcançando o Uruguai, o Chile, Paraguai, México, África, alcançando todos os países onde os nossos missionários estão. Nunca foi a oratória de um bom pregador, nunca foi a melodia de um bom cantor. A gente tem isso e agradece, mas o que fez a igreja crescer foi a presença do Espírito de Deus. Oracaiahas, Uiacalamandarabahaya, Uiacalamandarai. A diferença não está naquilo que a terra pode dar, a diferença está naquilo que o céu pode entregar. A diferença não está naquilo que se conquista, a diferença está naquilo que Deus entrega. E eu preciso saber aonde estão aqueles que vieram receber de Deus. Glória, glória, glória. Cai para nós. O que falar dos nossos primeiros pais da igreja em nossa nação? Homens simples. A igreja de Cristo em Bagé foi fundada por gente simples, gente que não sabia o que era uma análise exegética e etimológica. Glória a Deus, porque hoje a gente sabe, mas eles não sabiam. Alguns não sabiam nem ler, nem escrever, nem falar problema direito sabiam. Passavam o dia inteiro na roça, na campanha, no trabalho, na construção. Mas de segunda a segunda, enquanto trabalhava, estava dizendo: Senhor, derrama o teu poder, derrama o teu poder, derrama o teu poder. Gente simples que não olhava se o bairro era de rico ou de pobre. Gente simples que para implantar a igreja não queria saber o PIB da região. Gente simples que para implantar a igreja não queria saber a classe monetária de quem lá estava, não. Gente que orava e dizia: Senhor, para onde a gente vai? E Deus dizia: vai lá para o meio daquela campanha, porque lá tem uma família que eu quero alcançar. Senhor, mas eles não gostam de crente, porém eu tenho um propósito na vida deles. Lá ia o crente correndo risco de vida, sob a ameaça de quem odiava ele, mas com uma certeza: o poder de Deus está conosco. O poder
poder de Deus está conosco. Quantas foram as vezes que eles assumiam tribunas como essa, sem saber o que era exegese, sem saber o que era hermenêutica, sem saber o que era homilética, mas vinham dominados pelo poder do Espírito Santo para dizer: Jesus Cristo salva, e Ele salvava. Jesus Cristo cura, e Ele curava. Jesus Cristo batiza, e Ele batizava. Glória, glória, eu estou sentindo a glória dele aqui. Feche os teus olhos por alguns segundos. O espírito de profecia prega na minha boca. Está chegando a hora em que este poder será liberado sobre a nossa geração. A gente gastou tempo para aprender, e glória a Deus por isso. A gente não perde tempo quando entra na faculdade. Eu amo estudar, eu estudei e gasto a minha vida no estudo. Me formei em teologia, me formei em filosofia, fiz mestrado em teologia. Eu gosto de tudo isso, mas Deus está dizendo: está chegando a hora de receber uma porção extraordinária da minha glória. Paralítico vai voltar a andar quem crê, cego vai voltar a enxergar quem crê, surdo vai voltar a ouvir quem crê. Quem crê, quem crê, levante as duas mãos aos céus, porque Deus vai começar a liberar um renovo agora, agora, agora. Aonde tiver alguém sedento desta glória, comece a receber agora, 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 agora. Jesus é tornado assunto aos céus. A igreja começa a orar, até que Atos 2 acontece. De repente, quando ninguém esperava, eles começam a ouvir um som, como de um vento veemente e impetuoso. É interessante, nobres pastores, que eles não sentem vento nenhum, eles ouvem o som do vento, porque avivamento não vem pelo que eu sinto, avivamento vem pelo que eu ouço. Aquilo que eu ouço vai determinar aquilo que eu enxergo, porque a visão do crente não são os seus olhos, a visão do crente é a fé, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Como fé não vem pelo que eu sinto, fé vem pelo que eu ouço. Quanto mais eu ouço pela palavra, mais eu enxergo o que Deus está fazendo, mais eu enxergo o que Deus está fazendo. É por isso que crente que não gosta de Bíblia se perde em culto pentecostal, porque crente pentecostal não vem para pular por pular, não vem para rodar por rodar. Crente pentecostal primeiro ouve a palavra para depois expressar, ouve a palavra para depois gritar, ouve a palavra para depois celebrar. Eu sei que tem gente que acha que isso é loucura, mas loucura mesmo é ser resgatado da morte pelo sangue de Jesus. Então quem pula, pula porque foi resgatado, grita porque foi resgatado, adora porque foi resgatado. Aí que lá, tá ouvindo? Tô. O que é? Som de vento. Tá sentindo? Não tô sentindo nada, mas tô ouvindo. Como aquilo que eu ouço ativa aquilo que eu vejo. Se o que eu ouço é do céu, eu vou ver o que o céu faz. Eles começam a ver línguas repartidas como que de fogo. Aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo determina o que me alimenta. Como eles ouvem e veem, eles são cheios. Cheio do quê? Cheio do que consomem. Se estão consumindo o que vem do céu, vão ser cheios do céu. E porque são cheios, transbordam. E transbordam o que, pastor? Transbordam aquilo que eles têm dentro dele, porque a gente só replica aquilo que a gente é. Como eles ouviram o som do céu,
viram o que o céu está fazendo, são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. É interessante que eles estão recebendo dentro de casa, mas o que eles estão produzindo ultrapassa os limites do cenáculo. Do lado de fora estava uma festa. A festa do lado de fora é obrigada a parar pelo movimento que acontecia do lado de dentro, porque o que acontecia do lado de fora tinha menos influência do que aquilo que acontecia do lado de dentro. A festa era de Pentecostes, mas do lado de dentro era a festa do céu. A festa era das primícias, mas do lado de dentro era a festa do avivamento. A festa do lado de fora para quando a festa do lado de dentro ecoa o que o céu está dizendo. E é interessante porque quem está do lado de fora não ouve o que a igreja está ouvindo. Quem está do lado de fora ouve o que a igreja está falando, mas quem está do lado de fora não está ouvindo o que o céu está falando. Por quê, pastor? Porque para ouvir o que o céu está falando, tem que estar do lado de dentro. Se tiver do lado de fora, vai ouvir o que a igreja diz, vai receber o que a igreja diz. Pastor, eu quero ouvir Deus. Vem para dentro, vem para a comunhão, vem para a intimidade, vem para o relacionamento, vem para a oração, porque Deus está falando com a igreja. Grava isso. A festa do lado de fora tem que parar, porque a festa do lado de dentro era uma festa regada pelo poder. Está chegando a hora em que as bagunças do diabo do lado de fora serão silenciadas, porque Deus vai derramar sobre a igreja um poder tão alto e tão intenso, capaz de parar as bagunças de Satanás. Satanás acha que vai fazer o que quer e a gente vai ficar de boca fechada. Não vai. Está chegando a hora em que a igreja vai começar a produzir um som que vai calar a voz de Satanás do lado de fora. Satanás achou que ia atacar as nossas crianças, pastor Amac, e a gente ia ficar calado. Não vamos. A gente vai começar a replicar o som do céu, e eu já posso ouvir o som do céu ecoando na cidade de Bagé, e Deus está dizendo: guardem as minhas crianças, protejam as minhas crianças. As potestades que foram enviadas para a nação brasileira, para destruir, para destruir, para aniquilar a inocência das nossas crianças, estão caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. E Deus está levantando um exército de poder, de poder, de poder. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nisso. Aí alguém pergunta: o que é que está acontecendo? É fruto da terra? Aí Pedro se levanta e diz: não é. Porque a primeira sensação que gente que não conhece o agir de Deus tem, é pensar que o que a gente está fazendo por reação de coisas naturais. Estão gritando porque beberam. Bebida é algo da terra, a reação é natural para quem participa de uma realidade terrena. Só que Pedro está dizendo: o que a gente faz não faz por motivações terrenas, o que a gente faz porque o céu nos visitou. Está chegando a hora da diferença ser estabelecida em quem se move pelos interesses da terra e quem se move por reação ao que o céu está fazendo. Porque quem se move por interesse da terra começa aqui, termina lá. Quem se move por interesses espirituais não acaba logo ali. Alguém diz: agora para. E é aí que ele começa a pregar para dizer: isso aqui não vai parar, porque quem deu início a isso não foi a terra. O que está acontecendo aqui não é coisa natural e nem de homem.
O que está acontecendo aqui não é fruto dos estímulos terrenos. Ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está embriagado. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel. Diz o Senhor: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Sobre toda a carne derramarei do meu espírito. O que está acontecendo aqui veio do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Outro dia eu continuo a pregar, porque é aqui que eu iria falar da unidade da obra missionária. Por quê, pastor? Porque aqui há uma unidade geracional. O avivamento não alcança apenas uma geração. O avivamento restaura o equilíbrio das gerações. Porque a maior dificuldade de um ancião é ter expectativa para sonhar. Afinal de contas, a força foi embora, os dias estão acabando. Então é comum você encontrar gente que diz: para mim já deu, não sei porque o Senhor não me levou ainda. Quando o avivamento desce, até quem não tem força para andar vai ter força para sonhar, dizendo: Senhor, eu quero ver crescer, eu quero ver crescer, eu quero ver crescer. É por isso que a gente se alegra, porque Bagé é uma cidade avivada. Temos o nosso presidente com 73 anos, que podia estar em casa descansando de pantufa e de gorro, só que alguém olha e diz: por que não para? Porque aqui dentro há uma chama que queima e que está dizendo: Senhor, Bagé é tua, Bagé é tua, Bagé é do Senhor Jesus. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Não é só o ancião sonhar, porque a maior dificuldade do jovem é ter capacidade de planejar o futuro, porque a nossa geração principalmente só quer saber do agora. Só que o avivamento não traz apenas a esperança para quem está velho. O avivamento também traz visão para quem está novo. É Deus dizendo: vocês não vão se preocupar apenas com o presente, chegou a hora de começar a enxergar o que eu estou fazendo no teu futuro. Escute isso, porque assim diz o Senhor na minha boca. Está chegando a hora em que os nossos anciãos, que viram a glória de Deus ser derramada sobre as suas gerações, voltarão a sonhar com os cultos que não acabarão quando a bênção apostólica forem impetradas, mas voltarão a sonhar com aquelas madrugadas adentro em que a glória de Deus tomava e pessoas iam para casa carregadas. E tem mais: os nossos jovens não serão apenas os jovens do aqui e agora, serão os jovens que dirão: Senhor, o meu futuro é teu, a minha vida é tua, a minha história é tua. Tem mais, tem. Está chegando a hora em que uma onda de profecia vai tomar conta da nação brasileira, e esta terra saberá que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu preciso saber se tem alguém comigo nesta palavra. Só quem veio para o culto para adorar, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. O Espírito de Deus vai começar a encher alguém aqui agora. Por um minuto eu vou deixar você clamar. Aonde estão os pentecostais? Aonde estão aqueles que estão cheios do fogo? Clame, 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 clame.